Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Turbina para falar do jogo entre Cruzeiro e São Paulo, a repercussão após a partida, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo com a derrota despenca na tabela e a gente vai conferir a tabela do Campeonato Brasileiro. Resta apenas um jogo na segunda-feira, Cuiabá e Vasco se enfrentam, mas não interfere na colocação do São Paulo. Então a gente vai falar da tabela do Campeonato Brasileiro, o destaque do Dorival falando sobre a possível chegada ou não de reforços e informações também sobre o gol que o São Paulo acabou tomando, o gol contra do Rafinha. É um gol irregular? Não é um gol irregular? E a gente vai conferir o que alguns jornalistas esportivos e um narrador que estava no jogo falaram a respeito disso daí. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda muito a sua contribuição, o seu like é extremamente importante, então deixa o joinha para nós, para ajudar aqui o canal. E também se inscreve se você não é inscrito aqui no Turbina Tricolor. Vamos primeiro conferir os destaques do Dorival falando a respeito de reforços para o São Paulo. Dorival aqui. Recentemente a gente acompanhou o noticiário que dizia do interesse do São Paulo no atacante Marinho, que acabou indo para o Fortaleza. Também foi noticiado um suposto interesse no Savarino. Você aguarda reforços para o restante da temporada? Já chegou o Pato, mas você aguarda mais jogadores? E se sim, quais características você espera receber para reforçar esse elenco do São Paulo? Olha, eu não vou comentar a respeito de reforços, eu quero comentar e torcer para que eu não perca nenhum jogador daqui até o final do ano. Esse para mim é o maior ponto e a minha responsabilidade tem que ser treinar aqueles que aqui estão. Caso chegue um ou outro, seriam importantes, não tenho dúvidas, viriam a reforçar ainda mais o nosso grupo, mas não vou aqui ficar me batendo em cima de nomes, não. Eu tenho que ter a consciência de trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizando aqueles que aqui estão, tentando tirar o máximo de cada um e brigando pelas melhores posições, melhores colocações da competição. E em razão disso, cada um deles para mim é muito importante, por isso que eu conto com esse grupo até o final da competição e não crio expectativas em relação a contratações. O destaque aí do Dorival falando a respeito de reforços e mais uma vez ele enfatiza que não quer perder jogador na janela do meio do ano. Agora fica a critério da diretoria. Será que vai chegar jogador? Será que não vai chegar jogador? Será que vai sair jogador do São Paulo? Isso tudo pode complicar o trabalho do Dorival e a gente vai aguardar para saber o que o São Paulo vai fazer no mercado da bola no meio do ano. Vamos conferir agora os destaques sobre o gol, se ele foi irregular ou não. E também a situação aí dos jornalistas falando a respeito do gol que o São Paulo acabou sofrendo na derrota para o Cruzeiro por 1-0. Que decidiu o jogo em Belo Horizonte. Muita polêmica, o torcedor do São Paulo reclama nas redes sociais do lance do gol contra do Rafinha. E o Machado, impedido no lance, interferiu, atrapalhou o Rafinha na jogada, portanto, gol irregular do Cruzeiro. E que o VAR falhou na checagem desse gol. Como que o VAR deixou passar esse detalhe, esse pequeno grande detalhe? Tá aí, a reclamação do torcedor do São Paulo, Flávio Prado, é justa? Sim, eu falei na hora que o gol deveria ter sido anulado, porque o Rafinha, ele entra todo desesperado na bola, porque tinha um jogador atrás do Cruzeiro que muito provavelmente cabecearia a bola com toda a condição de fazer o gol. O Machado, inclusive, vai para a bola, ele mergulha na bola e provavelmente ele faria o gol. Não dá para dizer que faria ou não, mas ele chegaria na bola. O Rafinha tenta se antecipar para evitar que isso aconteça e bota a bola para dentro do gol. Só que o Machado estava impedido. Então a ação que levou ao gol foi uma ação para evitar que um jogador em impedimento pudesse agir contra o próprio time. Foi uma ação que o defensor se obrigou a fazer em cima do jogador que estava em posição irregular. Logo, o gol saiu por causa da posição irregular do atleta do Cruzeiro. Deveria ter sido anulado, sim. Sorte em Belo Horizonte, não? Você lembra de aquele impedimento, não sei se foi contra o Galo? Luciano foi? contra o Galo. Era o time do Fernando Diniz. Pois é, né? O São Paulo parece que não dá muita sorte com o VAR jogando em Belo Horizonte, não.
É que ali, eu não sei se o VAR falou, que ali o VAR ele tinha que comunicar da posição, né? O jogador estava impedido. Aí caberia a interpretação do árbitro se interferiu ou não. Eu não sei se houve o aviso, está impedido, e o árbitro interpretou ali sem consultar o vídeo, enfim. Você está falando do jogo de hoje. No jogo de hoje. O Bandeira correu para o meio, né? O Bandeira deu Não sei gol se ele na não hora viu o ali. impedimento ou se... Então, o Bandeira correu por meio, ele não viu o impedimento. Não viu o impedimento. Porque era um tronco à frente, não era um impedimento que estava o corpo inteiro. E se o VAR deu ok sobre isso e o árbitro deu gol, estava impedido, e ele deu gol, ele entendeu que não houve interferência. É claro que é um lance interpretativo, mas uma interpretação bastante equivocada, bastante contestável. Que ele poderia, né? Avisa, tá impedido. Ele aí poderia, tá bom, vou ver se interferiu ou não, né? Ele marcou, ele não foi ao vídeo, né? Então, ele deu o gol. Não sei como foi o processo ali, a conversa entre o árbitro do campo e o árbitro de vídeo, mas o jogador estava impedido, sim, e para mim participou do lance. E claramente, né, Pedro, o Rafinha, ele toma a frente do jogador do Cruzeiro, porque ele percebe a posição do jogador, que era uma posição clara de fazer gol. Então é óbvio que a ação do Rafinha foi motivada pelo jogador, pelo atacante que chegaria na bola na cara do gol, seria na pequena área, ou seja, com menor possibilidade de fazer gol. O Rafinha vai, se antecipa e tenta tirar a bola para que ela não chegue no jogador numa boa condição. O detalhe é que esse jogador estava em impedimento. E aí ele faz o gol contra. Ele mergulha para tentar fazer o gol. Isso, ele tenta exatamente. Finalizar a bola. E aí o Rafinha se antecipa para evitar que a bola chegue nele e faz o gol contra. Até aí tá, o Rafinha foi infeliz, a bola entrou. O detalhe é que o jogador estava impedido. Portanto, houve uma interferência direta no gol. O Felipe Machado, ele mergulha para tentar finalizar a bola, o que gera a reação do Rafinha. Reação desproporcional até, mas tentou tirar a bola e gerou o gol contra que decidiu o jogo. Cruzeiro 1, São Paulo 0 em Belo Horizonte. Em causa indignação no torcedor é isso, né, Zé? O VAR, que checa todos os gols do Campeonato Brasileiro, esse lance o VAR deixou passar. Olha, no mínimo, chamar o árbitro para interpretar, né, a participação do Felipe Machado. Né, para interpretar, olha, a ação, ele estava impedido. Ele interferiu no gol contra do Rafinha. No mínimo, o VAR poderia ter chamado o Ramon Abate Abel para fazer essa interpretação. Imagino que ele não chamou, né? Que ele achou que estava tudo certo. O próprio árbitro de vídeo, que estava lá, fez a interpretação. Para mim, gol legal, segue o jogo, segue a banda e vamos em frente. E não houve nem checagem, né? Eu até na narração, num primeiro momento, eu achei até que o Machado tinha feito o gol, mas depois que ficou claro que o gol foi contra, eu falei, vai ter checagem do VAR. Porque foi claro, imediatamente eu já vi que o Machado estava em posição de impedimento. Eu falei, vai ter checagem no VAR para exatamente analisar a interferência dele ou não, né? E me surpreendeu até, né? Que o VAR já checou ele, se checou, ele mesmo checou lá, nem chamou o árbitro para olhar no vídeo, nem nada, e já mandou seguir o jogo, né? Para mim, um erro contra o São Paulo, que tem razão em reclamar esse gol que mal confirmado por parte da arbitragem em Belo Horizonte. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube. E aí, torcedor, foi gol legal do Cruzeiro ou não, né? Deixa nos comentários a sua opinião, muita discussão envolvendo esse lance no gol contra do Rafinha. Muitos torcedores lembraram aquele gol também do Miranda contra o Palmeiras, ali pelo Campeonato Brasileiro também, que foi anulado, né? E o gol também é muito igual àquele gol do Miranda, né? Feito no Morumbi, o jogo que o São Paulo vencia o Palmeiras se tivesse finalizado com esse gol aí. Mas uma situação ruim envolvendo a arbitragem, envolvendo o São Paulo novamente, não é também uma das últimas histórias, né? Sempre a gente vê essa história acontecendo, o VAR prejudicando o São Paulo, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E ainda tem muita água para rolar a respeito de São Paulo e arbitragem. Pode apostar que ainda vai ter muito lance polêmico envolvendo o tricolor, porque o São Paulo não tem poder de bastidor com a arbitragem, com a CBF. A gente sabe, isso já é um praxe aqui, sempre acontece, né, contra o São Paulo, né? Vamos falar da classificação. O São Paulo acabou aí caindo na tabela de classificação, cai agora para a 11ª colocação, o São Paulo.
O Botafogo venceu na rodada e segue líder com 30 pontos. Depois o Grêmio com 23, Flamengo 22 e Palmeiras 22. Fluminense com 21, Internacional e Bragantino e Fortaleza com 20 pontos. E aí vem o grupo mais próximo do São Paulo. O nono colocado é o Atlético Paranaense com 19, o Atlético Mineiro com 19 e o São Paulo com 18 pontos. Virando já a tabela, o São Paulo que acaba saindo na segunda parte da tabela. O Cruzeiro, que venceu o São Paulo, subiu a 17. O Santos com 13. Bahia com 12. Corinthians com 12. Cuiabá ainda joga contra o Vasco na segunda-feira com 12 pontos. E abre a zona de rebaixamento o Goiás com 11. O América Mineiro com 8. O Vasco da Gama com 6 pontos. E o Coritiba com 4 pontos. Esses últimos aí, Goiás, América, Vasco e Coritiba, a situação completamente difícil, né? Já para falar do tricolor na tabela de classificação, o São Paulo ali com 18 pontos, foram 12 rodadas, tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Agora também com 17 gols marcados, 13 gols sofridos e tem um saldo positivo de 4 gols. O São Paulo que perde mais uma vez fora de casa, foram pelo menos 3 derrotas fora de casa, contra Grêmio, Botafogo e agora contra o Cruzeiro fora de casa. Teve uma derrota para o rival Palmeiras jogando no Morumbi. Os outros jogos fora de casa foram empates. O São Paulo empatou com o Fortaleza, com o Corinthians e com o Coritiba. Então, uma campanha fora de casa do São Paulo muito ruim, muito abaixo aí do que precisa fazer para conseguir brigar na parte de cima da tabela. Então, se o São Paulo vai bem no Morumbi, fora de casa está muito mal o São Paulo no campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. É novo por aqui? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você puder para nos ajudar. E mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Lembro você que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Uma excelente semana para você, um forte abraço. Valeu!